Fala turma, professor Adriano, seu professor de programação, e eu vou ensinar para vocês lógica de programação, só que dessa vez de uma maneira muito diferente. Eu vou utilizar uma ferramenta de inteligência artificial que vai nos ajudar a gerar o código de forma automática. Então nós utilizaremos os exercícios, o enunciado dos exercícios para que a inteligência artificial gere o código para a gente. E depois eu vou ensinar para vocês o que faz cada código, o que faz cada instrução, e eu acredito que vai facilitar muito o aprendizado de vocês. Então não se esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo e de assistir até o final para que você aprenda lógica de programação. E compartilhe também com todas as pessoas que você conhece que queiram aprender. Bom, a ferramenta que nós vamos utilizar é uma ferramenta que está disponível na internet, se chama Google Colab. A ferramenta Google Colab, assim como o Google Docs ou como o Google Sheets, que é uma ferramenta para criar planilhas e a outra para criar documentos de texto, é uma ferramenta do Google, então para que a gente utilize elas, a gente precisa simplesmente ter uma conta do Google e acesso à internet. Para que vocês acessem o Google Colab, vocês podem pesquisar no próprio Google sobre Google Colab. Vocês podem digitar aqui na barra de pesquisa Google Colab e acessar esse resultado de pesquisa aqui, que é o colab.google. Ele vai abrir a ferramenta que é o Google Colab. Clicando aqui então no Google Colab, essa é a página inicial do Google Colab, e aqui na parte superior a gente tem dois botões, o botão Open Colab e o botão New Notebook. O botão Open Colab abre a interface do Google Colab para que você escolha algum notebook que você já utilizou, para que você acesse os arquivos que você já criou no Google Colab. Essa opção aqui de New Notebook, ela cria um novo notebook para a gente no Google Colab. Os documentos, quando a gente cria no Google Sheets, as planilhas, a gente chama ela de planilha. Quando a gente cria um arquivo de texto, a gente chama ele de arquivo de texto, um arquivo .doc, um arquivo PDF. Há vários tipos de arquivo. O arquivo no Google Colab a gente chama de notebook, certo? Então vamos clicar aqui em New Notebook para ele criar um novo notebook. E ele vai abrir a interface do Google Colab. Bom, essa é a interface do Google Colab e o que a gente tem que fazer análise aqui nesse primeiro momento e entender como ela funciona. Nessa parte daqui a gente coloca o nome do notebook, certo? Como eu disse para vocês, o documento que é criado aqui no Google Colab ele chama de notebook. Então eu poderia colocar o nome nesse documento de exercícios. A extensão dos documentos do Google Colab é essa extensão aqui, ó, IPYNB. Né? Assim como a gente tem a extensão .doc, ou a extensão .xls, ou a extensão .pdf, a gente tem esse tipo de extensão que é para documentos do Google Notebook. Esses documentos aqui, eles possuem então código em texto e código em linguagem de programação Python. E aqui a gente tem dois botões então, que a gente precisa entender para que serve eles. Esses botões criam células, que são esses quadradinhos aqui que vocês estão vendo aqui na tela. A gente tem então células que são de texto e células que são de código. Uma célula de texto, ela serve para documentar, ou seja, para que a gente coloque enunciados, para que a gente coloque algo que documente o nosso notebook, para a gente entenda o que ele está fazendo ou para que a gente também possa compartilhar ele com uma outra pessoa. Então, por exemplo, esse daqui é uma lista, posso digitar aqui, ó, uma lista de exercícios em Python. Aperto as teclas Shift e Enter e ele cria então uma célula de texto. Essa célula de texto eu posso clicar nela e movimentar ela através das setinhas. Então eu posso movimentar ela aqui para cima e ela fica aqui como se fosse um enunciado então do nosso notebook, da nossa próxima célula. Ele criou mais uma célula aqui, então essas células aqui são células de código, certo? Eu posso apagar uma célula dessa, para apagar basta eu clicar nela e clicar aqui no símbolo da lixeira e ele apaga. Então essa é a interface do nosso Google Notebook. Outro ponto importante aqui do nosso Google Notebook, do Google Colab, é esse botão aqui conectar. Se eu clicar no conectar, o Google vai disponibilizar um computador para que a gente utilize. Então o Google Colab é uma ferramenta muito boa, eu
considero para quem está aprendendo a programar. Por quê? Porque você não precisa instalar nada no computador. Ela já está na internet, já vai funcionar. E ela é uma ferramenta muito boa quando você já também é um programador avançado. Porque se você programar, por exemplo, exemplos de inteligência artificial, ciência dos dados, que vão exigir um poder computacional maior, ou seja, que você tenha um computador melhor para poder rodar aquele código, você pode utilizar o Google Colab, que o Google pode te disponibilizar uma máquina melhor para que você rode então algoritmos pesados. Então é uma ferramenta muito boa para quem está aprendendo a programar e uma ferramenta muito boa também para quem já é um programador avançado. Vamos resolver então os nossos exercícios e eu vou mostrar para vocês como que é cada instrução em cada um dos exercícios que a gente vai executar. Bom, a lista de exercícios, eu peguei ela desse site aqui, ó, que é o WikiPython Brasil, certo? Se você digitar lá wiki.python.org.br e procurar a lista de exercícios, você vai ter uma lista de exercícios, 9 listas de exercícios, com exercícios de estrutura sequencial, estrutura de decisão, de repetição. Então vamos começar com os exercícios de estrutura sequencial. Esses exercícios de estrutura sequencial são exercícios que seguem, assim, exercícios simples, né, que seguem uma sequência lógica onde a gente tem fases somente de entrada, processamento e saída, que eu vou explicar um pouco mais à frente para vocês. O primeiro exercício é o exercício mais simples que a gente tem em programação, que é o exercício de mostrar uma mensagem na tela. Então, o enunciado dele é o seguinte: faça um programa que mostre a mensagem Alô Mundo na tela. Nós vamos copiar esse enunciado, vou selecionar ele aqui, vou copiar, Ctrl C, e vou lá no Google Colab. Lá no Google Colab, agora a gente vai começar a digitar o nosso código. Eu tenho 2 notebooks aqui abertos, né? Aquele que a gente criou com a primeira célula aqui de texto e esse outro. Vou fechar esse outro que eu já tinha criado. Então aqui a gente vai começar a programar. É aqui que a gente vai digitar todo o nosso código. Para digitar o nosso código, então, a gente vai utilizar uma estratégia diferente, que é gerar o código com IA. Certo? Então eu posso clicar aqui ou eu posso clicar nesse botão aqui, que é Colab AI. Eu vou clicar aqui nesse botão, então gere o código. Quando eu clico aqui, para quem já está acostumado a utilizar alguma ferramenta de inteligência artificial, como o ChatGPT ou Bard, aqui a gente vai digitar o prompt, ou seja, a instrução que a gente quer que ele gere para a gente, ou alguma coisa. Né? Nesse caso, ele vai gerar código em Python. Então, nessa parte aqui, eu vou digitar aquele enunciado do exercício. Então, vou dar aqui um Ctrl V, certo? Esse comando, essa instrução a gente chama de prompt, e eu vou clicar aqui no botão gerar, certo? Nesse botão aqui, e ele vai gerar o nosso código. Então, já gerou o nosso primeiro exercício, muito tranquilo até o momento, não foi? Esse exemplo aqui, então, ele tem 2 linhas, e agora eu vou explicar para vocês o que faz cada uma dessas linhas. Essa primeira linha, vocês percebam que ele começa com um hashtag. Esse símbolo aqui de hashtag ou cerquilha, como muita gente fala, ele serve para inserir um comentário no código. Um comentário no código, ele é uma parte de código que não funciona, não executa nada. Serve também simplesmente para a gente documentar o código. Então, tudo que eu colocar depois desse cerquilho aqui na mesma linha, vai ficar de uma cor diferente, como vocês puderam perceber, ficou em uma cor verde. E essa parte aqui não tem influência nenhuma no nosso código. Então, aqui ele só simplesmente copiou o nosso prompt, né, que nós digitamos, que é faça um programa que mostre a mensagem Alô Mundo. Já aqui na linha 3, ele colocou uma instrução. Vou clicar aqui no play para executar esse código, nesse símbolozinho aqui de play. Quando a gente clica nele, ele executa o nosso código e a gente vai entender o que faz esse programa então. Então esse programa escreve uma mensagem, que é a mensagem Alô Mundo. Em um software, em um programa de computador, tudo que a gente quer que apareça aqui na tela, que a gente quer que mostre para o usuário, o programador tem que criar uma instrução que faça isso, certo? Então a instrução que escreve algo na tela é a instrução print, certo? Essa instrução print, então, ela escreve algo na tela do computador. E como que ela funciona? Para essa instrução funcionar, eu tenho que escrever a palavra print, eu tenho que abrir parênteses,
e abrir e fechar os parênteses, e a mensagem que eu quero que apareça na tela eu tenho que colocar entre aspas. Pode ser aspas simples ou pode ser aspas duplas. Então, se eu quero que apareça a mensagem Alô Mundo, eu coloco a mensagem Alô Mundo dentro das aspas. Poderia, por exemplo, trocar essa mensagem para estou aprendendo programação. E eu clico agora aqui no play, para ele executar novamente. Se eu clicar aqui, ele vai emitir a mensagem agora, estou aprendendo programação. Essa é a instrução mais simples que a gente tem em programação, a instrução print, que serve para emitir uma mensagem na tela. Uma pequena revisãozinha então desse exercício número 1. O hashtag serve para colocar um comentário no código. Tudo que estiver comentado, ou seja, nessa cor verde, não vai funcionar. Então, se eu colocar um hashtag aqui na frente, ó, essa parte vai ficar verde. Se eu tentar executar agora o nosso programa, ele não vai funcionar. Não emitiu nenhuma mensagem na tela, viu? Se eu apagar esse hashtag e tentar executar agora, ele vai entender essa instrução print e vai mostrar algo na tela. Entenderam? Vamos pensar agora em erros de programação, certo? O que poderia dar errado nesse código aqui? Se essa primeira parte aqui eu sei que é um comentário, algo que não é para influenciar no meu código, isso aqui não é uma instrução, se eu apagar esse hashtag, percebam que já vai ficar sublinhado em vermelho. Ficando sublinhado em vermelho, isso aqui o Google Colab já está falando para mim, ó, existe um erro aí, mas se mesmo assim vocês tentarem executar, ele vai dar uma mensagem de erro. E a mensagem de erro foi que existe um erro de sintaxe, né, uma sintaxe inválida, e esse erro foi encontrado na linha 1. Então, para corrigir esse erro, basta a gente colocar o hashtag aqui, porque esse aqui a gente sabe que não é uma instrução. Quando a gente colocou na linha de baixo, o que aconteceu? Ele não fez nada, certo? Porque aí não é um erro, né? Ele simplesmente não emitiu nenhuma mensagem. Agora o print, se eu escrever ele de forma errada, vamos supor que digitou muito rápido, acontece, né? E você esqueceu de colocar, por exemplo, a letra N e tentar executar, ele vai emitir mais uma vez uma mensagem de erro. E a mensagem de erro agora foi uma name error, certo? Ele falou que o name print is not defined, ou seja, não conhece essa instrução print. Ele conhece uma instrução que se chama print. E ele fala para a gente qual que é a linha que tem o erro. Então, pessoal, programação sempre vai acontecer da gente ter um erro e a gente não precisa ter medo do erro. A gente precisa simplesmente aprender a encontrar o erro e corrigi-lo. Porque é impossível que você desenvolva um software muito grande sem errar nenhuma vez, sem digitar nada errado. Então, isso vai acontecer e aí você basta entender onde que está o erro, né, e fazer a correção. Não precisa decorar nada disso daqui, isso aqui vocês vão aprendendo com o tempo. E agora vamos resolver o exercício número 2. O exercício número 2, pessoal, tem o seguinte enunciado. Faça um programa que peça um número e então mostre a mensagem. O número informado foi e o número que a pessoa informou. Vou copiar esse enunciado, Ctrl C. Vou lá no Google Colab, vou inserir mais uma célula de código, vou clicar aqui então no código e vou inserir uma célula de código. E agora eu vou gerar o código aqui utilizando a ferramenta de inteligência artificial. Então vou clicar aqui, gere código, e vou colar o enunciado daquele exercício aqui. E vou clicar agora no botão gerar. E ele vai gerar então mais um exercício para a gente, certo? A partir do enunciado, essa ferramenta então consegue resolver o nosso algoritmo na linguagem de programação Python. Basta a gente entender agora o que faz esse programa. Bom, vamos analisá-lo então. Vou clicar aqui no play para a gente executar e ver o que ele faz. Se eu clico aqui no play, ele emitiu uma mensagem, criou uma caixinha de texto, né, com uma mensagem: digite um número. Vamos digitar um número aqui qualquer, o número 5, por exemplo. Vou dar Enter e ele fala: o número informado foi 5. Vamos entender agora então o que faz esse exercício. Eu poderia pedir para vocês o seguinte: guardem um número aí, guardem na memória de vocês o número 5. Aí vocês vão ficar pensando no número 5.
Aí de repente eu falo para vocês assim, ó, some o número 3 com o número que eu falei anteriormente para vocês. Aí vocês vão buscar essa informação e vão falar assim, 5 mais 3, 8, professor. A resposta é 8. Beleza. O que eu fiz agora, nesse exato momento, foi pedir para que vocês guardassem um valor na memória. Da mesma forma, o computador precisa, quando a gente quer que ele guarde um valor na memória dele, a gente precisa pedir para ele guardar esse valor. Certo? E como que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando um conceito de programação que se chama criação de variáveis. Para criar uma variável, ou seja, um espaço na memória para guardar um valor, basta a gente dar um nome para esse espaço de memória. Para dar um nome para esse espaço de memória, a gente coloca um nome qualquer. Por exemplo, nesse exercício ele falou só que chamaria N. Né? Não precisaria ser só uma letra. Por quê? Porque uma letra fica muito difícil da gente guardar. Eu poderia chamar aqui de número. Certo? Então, estou falando que número é um espaço na memória, ou seja, uma variável. E essa variável vai guardar um valor. De onde virá esse valor? Esse valor virá de uma caixinha de texto, ou seja, de um input. Eu vou trocar aqui, ó, como eu digitei número aqui, eu tenho que digitar número aqui. Vou colocar número aqui. Então, esse valor virá do usuário, ou seja, o usuário que vai informar esse valor, ele virá de uma caixinha de texto. Como que eu faço para criar uma caixinha de texto como essa? Eu crio uma caixinha de texto como essa através desse comando aqui, ó, input. Eu utilizo o comando input, abre parênteses, fecha parênteses. E se eu colocar somente uma caixinha de texto dessa aqui na tela do computador, criando um formulário, por exemplo, imagine que vocês estão acessando um site, preenchendo um formulário e só tem as caixinhas de texto. Como que você vai saber que você tem que informar a idade, ou o e-mail, ou o nome? Você não vai saber se não tiver uma informação ali na frente. Então, para criar essa informação aqui na frente, basta que eu coloque ela aqui dentro do parênteses do input, ó, entre aspas também. Certo? Então, eu coloquei aqui input, abre parênteses, e aqui dentro eu coloquei uma mensagem entre aspas, que é a mensagem que vai aparecer aqui na frente do input. Eu poderia, por exemplo, em vez de colocar digite um número, colocar informe um número. Basta eu dar um stop aqui, ó, alterar o código. Em vez de digite, eu vou colocar aqui informe. E vou executar novamente. Ele vai trocar aqui, então, para informe um número. Então, o input faz isso daqui. Ele cria essa caixinha de texto e a mensagem que vai aparecer na frente da caixinha de texto é essa mensagem aqui que está entre as aspas. Beleza? Próxima instrução aqui, ó, ele colocou uma palavra aqui que se chama int. Eu estou pedindo, então, para o computador ler um valor do usuário. Que valor que vai ser esse? Esse valor poderia ser uma palavra, pode ser um número, como é o objetivo desse exercício, só que esse número ele pode ser um número real, que é um número que tem casa decimal, ou um número inteiro, que é um número que não tem casa decimal. Então, eu quero um número que não tenha casa decimal, ou seja, um número inteiro. Então, para dizer isso em Python, eu coloco a palavra int. Então, eu estou falando ó, que o que o usuário digitar aqui nesse input vai ser um valor int, um valor inteiro. E esse valor inteiro que está aqui na caixinha de texto é para ir para a memória do computador. Qual o lugar da memória do computador? Um lugar que eu chamei de número, certo? Então, eu falei aqui ó, que número recebe. Esse igual aqui em programação, quando é só um igual, a gente chama ele de recebe. Então, estou falando que número recebe uma caixinha de texto de um valor inteiro. Então, o número vai ser igual a um número inteiro que vai vir de uma caixinha de texto. Esse valor está salvo lá na memória do computador. Todas as vezes que eu digitar número em alguma parte do código, ele vai buscar o valor que está lá na memória do computador e mostrar ele. A próxima instrução aqui é a instrução print, aqui na linha 4. A instrução print vocês já conhecem, é uma instrução que mostra uma mensagem na tela. Essa instrução print, vocês percebem que ela já está com alguns recursos a mais aqui. Né? Esse recurso F aqui, por exemplo, significa que essa saída aqui ela pode ser formatada. Certo? Formatada significa o seguinte, imagine que eu esteja mostrando um número real e eu quero formatar se é para sair com 2 casas decimais ou com 3 casas decimais. Eu poderia fazer isso e vamos fazer no decorrer do curso. Logo em seguida aqui, ó, eu abri as aspas, certo? Quando eu abro as aspas, a mensagem que eu colocar aqui dentro das aspas vai aparecer aqui embaixo.
Então, se eu colocar aqui, por exemplo, informe um número, eu vou informar o número 5, coloquei já o número 5, né? Vamos colocar o número 6. Ele vai falar, ó, o número informado foi... Então, essa mensagem aqui que está entre as aspas é a mensagem que apareceu aqui, o número informado foi. E aqui eu quero que apareça o número que o usuário digitou. Certo? Para que apareça o número que o usuário digitou, ou seja, o número que está na memória do computador, eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso abrir chaves e colocar o nome da minha variável aqui dentro das chaves. Se eu não colocar esse nome, essa palavra número dentro das chaves, o que vai acontecer? Se eu clicar aqui no Play, executar agora, e digitar, por exemplo, cliquei aqui no Play, ele vai executar o nosso código, vou digitar, por exemplo, o número 3. Se eu digitar o número 3, ele vai falar, o número informado foi número. Mas, professor, eu queria que aparecesse o número 3, que era o número que o usuário digitou, que está lá na memória do computador. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que falar que esse número aqui não é uma palavra, certo? É que ele seja uma variável. Então, uma das formas é colocando ele entre chaves. Então, eu coloco uma chaves aqui e outras chaves aqui. Esse recurso das chaves funciona quando eu estou utilizando o print com o F aqui, com a saída formatada. Certo? Então, se eu colocar agora o número, a palavra número, entre as chaves, certo? Ele vai imprimir não a palavra número, mas sim o valor que está na memória do computador de número. Se eu digitar aqui novamente o número 3, agora ele mostra, então, o número informado foi 3, certo? Então, o que está aqui dentro das aspas, fora dos parênteses, eu posso alterar, colocar qualquer valor, o número informado pelo usuário. Executar mais uma vez. Eu posso informar agora o número 2, ele vai emitir a mensagem. O número informado pelo usuário foi 2. Só que se eu quero que apareça o valor que está lá na memória, eu tenho que colocar ele dentro das chaves. Bom, talvez esteja ficando um pouco complexo, né? Para a primeira vez para quem está programando, mas não se assustem, isso daqui é uma coisa comum em programação, certo? E vocês vão entendendo no decorrer do desenvolvimento dos próximos exercícios, tá bom? Vamos resolver agora então o exercício número 3. O exercício número 3, pessoal, ele tem o seguinte enunciado. Faça um programa que peça dois números e imprima a soma. Então, como se fosse uma calculadora. Então, vou copiar esse enunciado, vou lá no Google Colab e vou adicionar mais uma célula de código. Então, vou clicar aqui numa célula de código e vou gerar mais uma vez esse exercício com inteligência artificial. Vou clicar aqui no Gere o Código, vou colar aqui então o enunciado do exercício e vou clicar aqui no botão Gerar. Esse botão, ele vai gerar então o nosso exercício. Bom, eu acredito que agora com o decorrer dos exercícios vai ficando mais fácil compreender alguns conceitos anteriores, por causa da repetição. Então, vamos analisar esse exercício aqui. Ó. Nesse exercício, eu tenho aqui uma linha comentada com hashtag, então essa linha aqui não influencia no meu código. Na terceira linha aqui, agora a gente já tem uma outra variável. Viram como cria uma variável? Então, para criar uma variável, para guardar esse valor na memória, basta dar um nome para ela. Nesse caso do exercício anterior, nós demos o nome de número, certo? Nesse próximo exercício aqui, a gente já deu o nome de número 1 e número 2. Então, número 1 é um nome válido de variável. Uma variável, ela pode ter qualquer nome, seguindo 3 regras. Ela não pode começar com número, ela não pode ter caractere especial e ela também não pode ter espaço em branco, certo? Então, ela pode ter um número? Pode, mas esse número tem que ser no meio ou no final. E essa variável também não pode ter espaço em branco e nenhum caractere especial. Quando a gente diz caractere especial, a gente diz, por exemplo, o exclamação, o arroba, certo? Não poderia ter nenhum caractere desse tipo. Mas agora o underline ele aceita, certo? Se eu colocar então o underline, vale também como nome de variável válida. Então essa variável se chama número 1. Essa variável aqui que se chama número 1, ela vai receber o quê?
ela vai receber um input. Para que serve o input? O input serve para criar uma caixinha de texto, para o usuário digitar um valor. Vou clicar aqui no Play, executar esse código. Ele vai criar uma caixinha de texto, então, com uma frase aqui na frente, ó, informe o número. Como que ele criou essa frase? Ele criou essa frase através desse comando aqui, ó. Tudo que eu coloquei aqui dentro dessas aspas simples, ele escreveu aqui na frente. Lembrando que as aspas, tanto do input quanto do print, pode ser aspas simples ou aspas duplas, tá bom? Então, o input criou essa caixinha de texto. O que eu coloquei aqui dentro das aspas apareceu aqui na frente da minha caixinha de texto. Isso é muito importante, por quê? Porque senão o usuário não sabe o que ele tem que digitar aqui, ele não saberia se é para digitar um e-mail, um número, o nome dele. Então, colocar uma informação aqui na frente da caixinha de texto é muito importante para que o usuário saiba o que ele tem que fazer. E o valor que o usuário digitar aqui vai ser convertido para um valor do tipo int, que é um valor do tipo inteiro. A palavra int em Python significa que ele vai pegar esse valor aqui, ó, e entender como um número. A gente tem números, valores numéricos que são reais, que tem casa decimal, e valores numéricos que são inteiros, que não possuem casa decimal. Então, nos próximos exercícios, a gente vai aprender também sobre números que são reais, ou seja, números que são decimais em Python. Por enquanto a gente está trabalhando com números inteiros. E tudo que o usuário digitar aqui vai ser guardado em um espaço na memória que se chama número 1, ou seja, uma variável que se chama número 1. Na linha número 4, a gente fez a mesma coisa, só que a gente criou um outro espaço na memória. Ou seja, a gente tem um espaço na memória que vai guardar o número 1 e a gente tem um espaço na memória que vai guardar o número 2. Então, fiz da mesma forma, input, informe outro número, mudamos a frase aqui então. Esse número vai ser convertido também para um valor inteiro e vai guardar lá na memória. Logo em seguida, a gente utilizou uma instrução aqui que é a instrução print. A instrução print já aprendemos que é uma instrução que mostra uma mensagem na tela. Essa mensagem na tela, ela está sendo emitida de uma forma formatada. Esse F aqui significa então que a gente poderia formatar essa saída. Então, print, abre parênteses, colocamos o F. Essa formatação a gente vai aprender muito mais sobre ela quando a gente estiver trabalhando com casas decimais, por exemplo. E colocamos uma mensagem aqui, ó, a soma dos números é, e aqui entre as chaves, colocamos o número 1 mais o número 2. Isso aqui entre as chaves, ó. Então, professor, é possível fazer uma operação de soma aqui dentro do print? Sim, eu poderia então colocar para mostrar essa mensagem da soma dos números e fazer o cálculo da operação aqui dentro do print, certo? Dentro dessas chaves. Depois simplesmente fechei as aspas e fechei os parênteses. Vamos executar esse exercício aqui para a gente ver o resultado, ver se ele funciona. Então vamos informar agora o número 4, vou dar um Enter e vou informar o número 3. E ele vai falar, a soma dos dois números é 7. 4 mais 3, 7. Então funcionou perfeitamente mais um exercício que a gente pediu para a inteligência artificial do Google Colab resolver para a gente, ok? Vamos fazer uma revisão e aprofundar o nosso conhecimento nesse exercício? Bom, a revisão que a gente pode fazer é a seguinte. Então, como que se cria uma variável? Dando um nome para ela, certo? Esse nome pode ser qualquer nome, desde que respeite as regras de que não pode ter espaço em branco, não pode caractere especial e não pode começar com número. Para que a gente leia um valor do usuário, a gente utiliza um comando que se chama input. E esse valor que a gente digita no input, se a gente quer que esse valor seja um número inteiro, a gente tem que colocar uma instrução que se chama int, que converte esse número para um número inteiro. O printf serve para mostrar uma mensagem na tela. Essa mensagem na tela, eu posso formatar ela. Para que eu formate ela, eu tenho que colocar um F aqui dentro do print, antes das aspas. A gente não está utilizando o recurso de formatação ainda, mas a gente já está aprendendo sobre ele. E eu posso fazer o cálculo da soma dos números aqui dentro do print, dentro das chaves. E por que eu coloquei as chaves? Porque eu não quero que apareça a frase número 1 e nem a frase número 2. Eu quero que apareça o valor que está na variável número 1 e na variável número 2.
eu poderia realizar qualquer tipo de operação aqui, como por exemplo a subtração. Posso colocar número 1 menos número 2. Clicar aqui no play e executar mais uma vez. Informa o número 5, por exemplo, eu vou informar o número 2. 5 menos 2 é 3. Vamos aprofundar o conhecimento. Outra forma que eu poderia resolver esse exercício, a inteligência artificial resolveu para a gente, a inteligência artificial é muito boazinha, a gente sabe que ela gera texto, ela gera um monte de coisa para a gente, mas não é a única forma que a gente tem para resolver esse exercício. Né? E texto, toda vez que, se eu pedir para ela gerar novamente, ela pode resolver isso de uma outra forma, chegando no mesmo resultado. Uma outra forma seria, por exemplo, criar uma outra variável. Para criar uma outra variável, como que eu faço? Simplesmente dou um nome para ela. Esse nome respeita as regras? Sim, então é um nome válido. E eu falo que essa variável, esse espaço na memória, vai receber a soma do número 1, mais número 2. Então aqui eu fiz uma operação de soma e guardei na variável soma. Se eu fiz essa operação já nessa variável, eu poderia, por exemplo, em vez de mostrar, de somar aqui dentro do comando print, eu poderia simplesmente só mostrar aqui o valor da variável soma, certo? Se eu colocar aqui soma, ele vai mostrar, isso aqui foi uma pegadinha, não vai mostrar, ó. Por quê? Porque soma é o nome de uma variável, não é? Se eu colocar soma fora das chaves, ele vai escrever a palavra soma. Vê? Vamos testar? Se eu clicar aqui no play, colocar o número 2, mais o número 2, ele vai falar a soma dos dois números é, escrever a palavra soma. Para que mostre, então, a variável soma, eu tenho que colocar dentro das chaves. Então, fecho as chaves aqui e abro as chaves aqui. Se eu executar agora e informar o número 2, e informar também aqui o número 2, ele vai falar a soma dos dois números é 4. Uma outra forma, então, de resolver o mesmo exercício, só que criando uma variável a mais e executando o cálculo aqui dessa variável. Beleza? Bom, esse é o exercício número 3. Vamos resolver agora o exercício número 4. Turma, antes da gente resolver o exercício número 4, eu vou fazer uma explicação para vocês agora sobre um conceito de computação. O que é a computação? A computação nada mais é do que 3 atividades, certo? Onde a gente poderia separar elas aqui por caixinhas. Então, o ato de computar significa o seguinte, a gente está pegando uma entrada. Essa entrada, ela pode vir, certo, do teclado do computador, ela pode vir do mouse, ela pode vir hoje do microfone, de qualquer recurso de entrada do nosso computador. Então, a gente pega essa entrada e depois que a gente pega essa entrada, a gente realiza um processamento. Esse processamento seria, por exemplo, calcular a soma de dois números, como a gente fez no exercício anterior, certo? Então eu tenho uma primeira fase, que é a fase de entrada de dados. Depois que eu tenho esses dados, eu faço o processamento dos dados. E eu tenho uma outra fase, que agora é a fase de saída. Na saída, eu mostro, então, o resultado do processamento dos dados. Esse aqui, pessoal, é o ato de computar, certo? Então, eu dou uma entrada para o computador através de dispositivos de entrada, utilizando instruções de entrada, como, por exemplo, o input, que é uma instrução para entrada de dados. Depois eu realizo, por exemplo, um processamento desses dados, que seria calcular a área de um quadrado, dando como entrada os lados de um quadrado, calcular a área de um triângulo, dando como entrada a altura e a base do triângulo, e depois eu dou uma saída, certo? Depois do processamento. Essa saída seria então o resultado do processamento, ou resultado do cálculo que a gente executou. Essa saída poderia ser dada então por um monitor de um computador, um monitor de um notebook, por uma TV, por uma caixinha de som, por uma impressora, e essa saída eu dou ela através de instruções da nossa linguagem de programação próprias para isso. Então a instrução
para que a gente dê uma entrada para o computador, seria uma instrução, por exemplo, que é a instrução input. Essa instrução é uma instrução de entrada. Uma instrução de processamento seria, por exemplo, os operadores de soma, divisão, multiplicação. A multiplicação em programação, a gente utiliza o símbolo do asterisco, e subtração, por exemplo, que é o hífen. E a saída, eu dou ela através de um comando, por exemplo, que é o comando print, que o comando print mostra uma mensagem na tela. Existem várias outras instruções de entrada que eu posso utilizar, por exemplo, para ler o valor de uma porta paralela, de uma porta USB do computador, ou pegar isso de algum lugar da internet. E eu poderia também ter outras instruções de saída, que seria, por exemplo, imprimir numa impressora, emitir um som em um alto-falante, qualquer outra atividade como essa. Bom, então o ato de computar, pessoal, é o ato de passar uma entrada para o computador, realizar um processamento e realizar uma saída. Entenderam? Uma parte teórica aqui para vocês. Vou explicar durante o decorrer do curso vários conceitos teóricos também, junto com os exemplos práticos, tá bom? Então, vamos resolver o próximo exercício. Vamos resolver agora o exercício número 4. O exercício número 4, ele tem o seguinte enunciado. O enunciado desse exercício número 4 é o seguinte: faça um programa que peça as 4 notas bimestrais e mostre a média. Um exercício clássico de programação. Eu vou pegar 4 notas do usuário, vou somar essas 4 notas, dividir por 4 e vou mostrar o resultado. Então, a entrada, vou executar todas as fases de processamento de computação, né? Que é a fase de entrada, processamento e saída. Copiei esse enunciado, Ctrl C. Vamos lá no nosso Google Colab. Vamos inserir mais uma célula de código. Vou clicar aqui em código, ele inseriu mais uma célula para a gente. Certo? Vou inserir mais uma célula de texto aqui embaixo, mais umas 2 células de texto, só para eu poder rolar a página aqui um pouco mais para cima. Então, vou clicar aqui no Gere o Código. Aqui a gente vai poder gerar o nosso código utilizando a inteligência artificial. Vou colar aqui, então, o enunciado do exercício número 4 e vou clicar no botão Gerar. Bom, muito bom, né, pessoal, que o Google Colab entende tanto inglês quanto português. Então, a gente está colocando os prompts aqui em português e ele está entendendo todos, não tivemos problema com nenhum. Percebam que agora ele já gerou um algoritmo, né, um programa para a gente com 10 linhas, né, 11 linhas, mas a 11ª linha não tem nada escrito nela. E vamos executar ele para a gente entender o que ele faz, então. É para calcular a média de 4 notas e mostrar o resultado, né? Então, vou clicar aqui no símbolo de play para ele executar. E ele já falou aqui, ó, informe a primeira nota. São alunos do professor Adriano, então tiraram 10 na primeira avaliação. Dei um Enter e ele falou aqui, ó, informe a segunda nota. Bom, já começamos a ver alguns conceitos mais avançados e vocês tiraram a nota 9.5. Bom, notas, a gente agora vai trabalhar com números que são reais, ou seja, números que possuem casa decimal. Então, uma nota, ela pode ser uma nota que é a nota 9,5, 9.3, 9.4. Lembrando que em programação, a gente utiliza o padrão americano. O padrão americano, o separador da casa decimal não é a vírgula, como a gente utiliza no Brasil, e sim o ponto. Então, a gente precisa utilizar o ponto aqui, tá bom, pessoal? Bom, se a gente estiver construindo um software, um programa que é um aplicativo para dispositivo móvel, a gente consegue fazer essa conversão ali na tela, né, para o usuário utilizar a vírgula em vez do ponto, para ficar melhor para a gente utilizar. Mas se lembre que por mais que seja amigável essa interface aqui do Google Colab, a gente está bem no código mesmo, né? Esse aqui poderia, se você executar esse mesmo código em uma outra ferramenta como o Visual Studio Code, o PyCharm, que são ferramentas que você instala no computador para rodar código Python, isso aqui estaria em uma tela preta, certo? Então lá você teria que utilizar o ponto também. Então, por mais que aqui no Google Colab ele criou bonitinho, a gente tem que respeitar o padrão americano. Então, em vez de 9,5, a gente vai colocar 9,5. Vou dar um Enter
e ele vai pedir a terceira nota. A terceira nota, vocês já entenderam todos os conceitos, tiraram 10 novamente. Vou dar um Enter e ele vai pedir a quarta nota. A quarta nota, eu vou colocar agora um outro valor, vocês já estavam praticamente aprovados, né? Então tiraram 9.3. Ou 9, vou colocar aqui 9.5. Professor bem bonzinho. Vou dar um Enter e ele vai mostrar aqui o resultado para a gente. Certo? Ele falou aqui então que a média das notas é 9.75. Foi o que vocês tiraram então na avaliação do professor Adriano. Parabéns. Então vamos entender agora o que faz esse exercício que a inteligência artificial gerou para a gente. Primeira linha é uma linha comentada, que possui um comentário, uma linha que está numa cor diferente, verde, ela só tem o enunciado do nosso código. Já na linha 3, temos uma variável. A variável é um espaço que a gente cria na memória do computador para guardar valores. Então essa variável aqui se chama nota 1. Esse nome aqui é um nome válido para uma variável? Sim. Por quê? Porque nomes de variáveis não podem ter espaço em branco, não podem começar com número e não podem ter caractere especial. Nota 1 tem número, mas o número está no final, então não tem problema. Esse espaço na memória vai receber um input. O input a gente sabe que é um comando, uma instrução que cria uma caixinha de texto, certo? Se eu clicar aqui no play para executar para a gente ver, então o input ele cria essa caixinha de texto. E essa frase que está aqui dentro dos parênteses e dentro das aspas é a frase que aparece aqui na frente da nossa caixinha de texto, na frente do nosso input. Essa frase aqui é muito importante porque senão o usuário não saberia o que ele tem que digitar. Então ela é muito importante, é que o usuário sabe então que é para informar a primeira nota, ou seja, para ele informar um número que é uma nota. E logo em seguida aqui a gente trocou, comparando com o exercício anterior, que a gente utilizou int, aqui a gente utilizou float. O float, então, é a instrução em Python que é para entender um número como um valor numérico real, ou seja, um número que possui uma casa decimal. Então, os números que possuem casa decimal são os números do tipo float. Números que não possuem casa decimal são números do tipo int, e números que possuem casa decimal são números do tipo float. Então, em programação, a gente tem dados. Esses dados, eles têm tipos de dados, certo? E temos tipos de dados que são palavras, que a gente chama de string, temos tipos de dados que são valores numéricos, que podem ser numéricos inteiros ou numéricos reais. A gente tem tipos de dados que podem ser, por exemplo, valores booleanos, que são valores que podem ser verdadeiro ou falso, dentre vários tipos de valores, como áudio, como arquivos de internet, documentos de texto, documentos PDF. Então, a gente tem vários tipos de dados. Por enquanto, a gente já aprendeu 3 tipos de dados. O tipo de dado que é o inteiro, o tipo de dado que é o float e o tipo de dado que é string. Porque quando a gente coloca essa informação aqui dentro do input, ele está entendendo isso aqui como um dado, certo? Um dado do tipo string, do tipo palavra, tipo caractere, conjunto de caracteres. Então, todos os valores que estão entre aspas, ele entende como um valor do tipo palavra. A gente chama em programação de string. Então, fizemos isso aqui 4 vezes, então criamos 4 inputs. Os valores desses inputs foram convertidos para valores numéricos reais, foram guardados na memória do computador, cada um em um espaço de memória diferente. Se eu não colocasse esses nomes diferentes, o que aconteceria? Ele sobrescreveria, ou seja, ele substituiria. Se eu colocar aqui só nota, ele vai falar assim, o Adriano digitou o valor 10. Quando eu digitar agora o valor 9.5, ele substitui. Por quê? Porque é o mesmo espaço na memória, se tiver o mesmo nome. Então tem que ser nomes diferentes. Então, nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Depois criamos outro espaço na memória, aqui na linha 8. Esse outro espaço na memória, a gente chamou ele de média. Percebam que esse média, ele não tem o acento. Por quê? Porque nome de variável não pode ter caractere especial. E a acentuação é um caractere especial. Então, média não tem o caractere especial. Falamos então que média recebe, abre parênteses,
A nota 1, mais a nota 2, mais a nota 3, mais a nota 4. Por que a gente colocou entre parênteses? Porque na programação a gente tem a mesma regra de precedência matemática, ou seja, primeiro ele resolve o que está entre parênteses, depois ele resolve a multiplicação ou a divisão e depois a soma ou a subtração. Então, para que não dê erro, vocês já devem ter até visto algumas pegadinhas na internet, né, sobre isso, sobre exercícios onde você tenta desrespeitar a precedência matemática, né, para fazer um pega, para dar o cálculo errado, mas nesse caso a gente não vai errar. Então a gente primeiro somou os valores dentro dos parênteses, então primeiro ele realiza essa soma, depois ele divide o resultado dessa soma por 4. E aqui na linha 10 mostramos o resultado, ou seja, temos uma saída. Essa saída a gente utilizou um comando que se chama print. Esse print, colocamos ele aqui um F para formatar, ou seja, para que a gente tenha a possibilidade de formatar essa saída, abrimos as aspas e colocamos uma string, ou seja, uma frase, né? A média das notas e colocamos o espaço na memória, ou seja, a variável média. Para que essa variável média seja entendida aqui dentro do print como o valor que está lá na memória, a gente tem que abrir e fechar as chaves. Fechamos as aspas e fechamos os parênteses. E aqui ele mostra então o resultado da nossa média. Bom, vamos executar mais uma vez, informa a primeira nota, nota 7. Vamos informar agora a nota 9, a nota 10 e depois a nota 9 novamente. E o resultado foi então 8,75, ok? Espero que vocês estejam aprendendo. Vamos praticar muito mais exercícios para aprender mais sobre programação. Vamos resolver então o próximo exercício. Exercício número 5. O exercício número 5 tem o seguinte enunciado: faça um programa que converta metros para centímetros. Bom, essa aqui é uma operação que vocês com certeza já fizeram ela no caderno, né, simplesmente utilizando a matemática. Imaginem que a gente vai construir então um software que faça isso. Esse aqui é um software que pode ser vendido? Com certeza, ele pode ser vendido para engenheiros. E como que a gente vai fazer esse software? Eu vou clicar aqui nessa célula, só para pedir para ele criar uma nova célula para a gente de código. Vou clicar aqui no botão de código e ele vai criar uma célula de código. Esse software aqui que é possível que a gente monetize ele, a gente vai criar ele com inteligência artificial. Então vou clicar aqui no Gere o código. Vou colar o enunciado daquele exercício aqui. Vou clicar no botão gerar. E a inteligência artificial do Google Colab vai resolver esse algoritmo para a gente. Viram? Resolveu de forma automática. Vamos agora entender o que faz essas instruções. Eu acredito que agora no quinto exercício já está ficando um pouco mais familiar para vocês alguma dessas instruções, não está? Espero que vocês estejam aprendendo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, não se esqueça de dar like nesses vídeos, não se esqueça também de compartilhar esses vídeos com as pessoas que você conhece que queiram aprender programação. A programação é um recurso que vai ser essencial para todas as pessoas futuramente. A gente tem que entender lógica de programação para que a gente compreenda melhor como que funcionam os programas, inclusive para que a gente possa criar negócios ou trabalhar para empresas de programação, já que é uma área que com certeza tem muitas vagas de emprego, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Exercício número 5, então. Aqui na primeira linha, ele é uma linha comentada, que tem o símbolo do hashtag, é uma linha então que não tem influência no nosso código. A segunda linha está em branco. A terceira linha, nós criamos uma variável que se chama metro. Essa variável metro, ela recebe variável, que é uma variável, é um espaço na memória para guardar um dado, para guardar valores. Essa variável metro vai receber um valor float, ou seja, um valor numérico real, vimos isso no exercício anterior. Esse valor numérico real ele está vindo de um input. O que é um input? O input é uma instrução que a gente utiliza para passar entrada de dados para o computador. Ela cria essa caixinha de texto aqui para que o usuário digite um valor.
Então, para isso serve o input. E o que vai aparecer aqui na frente dessa caixinha de texto é o que a gente vai colocar aqui entre essas aspas simples aqui, esses parênteses do nosso input, certo? Então, a mensagem que a gente pediu para aparecer aqui na frente foi a mensagem informe um valor em metros, certo? Então, arrastei um pouquinho para cá para vocês conseguirem visualizar todo o código, né? Então, a variável metro recebe um valor real, um valor float, que vai vir de um input, e esse input tem uma mensagem na frente dele que informa um valor em metros. Logo em seguida, criamos outra variável, essa outra variável se chama centímetro, e falamos que a variável centímetro recebe metro, a variável metro, vezes 100. O símbolo do asterisco é o símbolo de multiplicação, então, em programação em Python. Então, a variável centímetro recebe metro vezes 100. E esse é o nosso processamento. O exemplo clássico de computação. Ó. Entrada através de um input, processamento, que é o nosso cálculo, guardamos ele na memória do computador, em uma variável que se chama centímetro. E agora vamos dar a saída, que é mostrar esse valor. Vamos informar um valor em metros, vamos falar aqui que é o valor de 4 metros. 4 metros equivalem a 400 centímetros. Nossa, percebam que saída bem formatada foi essa. Uma saída totalmente explicativa para o usuário. Então ele falou assim, ó, não colocou só metros é igual a 400 centímetros ou só colocou o número 400 centímetros. A gente formatou ela, falou, ó, 4 metros, como que o programador, como que a inteligência artificial conseguiu construir isso para a gente? A gente utilizou o comando print, a instrução print, abriu parênteses, colocou o F que dá a possibilidade da gente formatar essa saída e falamos aqui ó, que a variável metro, como que a gente sabe que é a variável metro? Porque a gente colocou as chaves, abre chaves e fecha chaves. Então o que vai aparecer aqui não é a palavra metro, e sim o valor da variável metro. Então, o valor da variável metro era 4. Então, apareceu 4. 4 metros equivalem a, aqui entre as chaves, então, a nossa variável centímetro, que recebeu o cálculo, então, da conversão de metros para centímetros. Colocou o valor aqui, então, 400, e aqui na frente colocou ainda mais uma frase, né, mais a palavra centímetros, para o usuário entender, então, realmente essa saída. Fechamos as aspas e fechamos os parênteses. Perfeito, o exercício funcionou mais uma vez. Bom, espero que vocês estejam lá entendendo. Vamos fazer uma revisão e vamos praticar algumas coisas aqui nesse exercício. Bom, estão percebendo que não está dando nenhum erro até agora, né? Que erro que a gente poderia ter tido aqui? Eu poderia ter digitado esse float aqui de forma errada, né? Se eu digitar aqui floa em vez de float, vai dar um erro. O erro aqui que a gente teve foi um name error. Onde que está o erro? O erro está na linha 3, certo? Ele até apontou aqui para a gente. E esse erro, name error, significa que floa não foi definido. Floa não é uma instrução Python, né? A instrução é float. Ou seja, faltou um T aqui. Esse seria um possível erro. Se a gente corrige aqui, tenta executar, ele funciona mais uma vez. Qual seria um possível erro que a gente teria aqui também? Ah, eu abri as chaves, mas não fechei as chaves. Ele já sublinhou aqui de vermelho, já falou que está errado. Mas se mesmo assim vocês tentarem executar, vou dar um stop e vou tentar executar mais uma vez. Ele vai falar aqui, ó, o erro está na linha 5, né? E esse erro foi um erro de sintaxe. Esse erro de sintaxe é que ele estava esperando, expecting umas chaves de fechamento. Então vocês já vão voltar lá no código e vão pensar, então o que faltou aqui foi simplesmente fechar essas chaves, certo? Se eu fecho as chaves, tento executar agora mais uma vez, informa o valor em metros, 4 metros, 400 centímetros. Funcionou mais uma vez, certo? Se eu não coloco os parênteses, as chaves, o que vai acontecer, professor? Ele vai entender que metro é uma palavra que eu quero que apareça, certo? Então, se eu executar aqui, ele vai falar metro, metros. Não é isso que eu quero. O que eu quero é que ele apareça o valor da variável metro. Então, esse metro aqui é uma variável, eu tenho que colocar ela dentro das chaves, certo? Estão entendendo?
É prática, pessoal. Quanto mais vocês praticarem, quanto mais vocês verem código, mais vocês vão aprender. Bom, todos esses exercícios eu gerei utilizando inteligência artificial, certo? Recomendo que vocês também utilizem inteligência artificial, é claro, para poder aprender a utilizar a inteligência artificial, mas principalmente que façam testes, como eu estou fazendo agora. Apagando uma letra, colocando uma outra letra, né, tentando mudar o cálculo, tentando agora imaginar um outro exercício e utilizar essa estrutura aqui para realizar um outro tipo de cálculo. Né? Essa estrutura aqui é a estrutura básica de computação, onde eu tenho uma entrada, que foi através do input, eu tenho um processamento, que foi o cálculo da conversão de metro para centímetro, e eu tenho uma saída, que foi através do print. Vocês poderiam, por exemplo, então, criar um exercício agora que calcula a área de um quadrado, certo? Onde você precisa informar o lado, depois multiplicar lado vezes lado, ou elevar lado ao quadrado, e depois mostrar o resultado. Existem vários tipos de exercícios que vocês poderiam fazer nessa linha, ok? Então, próximo exercício, vamos resolver mais um exercício e aprender mais sobre programação em Python.